Milionário fica chocado ao ouvir mendigo negro gritar: "Não suba no carro!" Era uma manhã ensolarada e agitada nas ruas de São Paulo, quando o barulho dos motores se misturava aos gritos de ambulantes. A vida pulsava, vibrante, incontrolável. Nesse cenário de caos urbano, um pedido ecoou: "Não suba no carro!" Um aviso que, à primeira vista, soava como mais uma das muitas vozes perdidas da cidade. Mas não era qualquer voz. Era de Eduardo, um mendigo negro, com olhos que pareciam carregar séculos de dor e sabedoria. Pedro parou, a bicicleta carregada de memórias que o atormentavam. Ele se lembrava do acidente que quase custou a vida de sua irmã, Marina, e da sobrecarga de culpa que sentia por ter estado no volante. A imagem da irmã se debatendo no hospital, os monitores apitando, ainda o assombrava. "Eduardo, o que você sabe?" Pedro perguntou, puxando o ar tenso. Um grupo de pessoas parou, murmurando, atraído pela cena. Os olhares variavam entre curiosidade e reprovação. "Você não entende. Está tudo conectado", disse Eduardo, com a voz rouca, mas firme. Ele gesticulou, apontando para um carro importado estacionado em frente. "A vida de vocês pode mudar, mas precisa de coragem. Não suba." As palavras pareciam trazer não só um aviso, mas também um desafio. Pedro hesitou. Sua mente lutava com a lógica e o arrepio na espinha. Ele não sabia se acreditava em um mendigo, mas as cicatrizes em seu coração ansiavam por redenção. Ao fundo, o som de sirenes cortou o ar, ecoando uma sensação de urgência. "Talvez eu devesse", pensou, mas o medo o dominava. O espectro de Marina aparecia pelo brilho nos olhos de sua irmã. Ele viu o que ela poderia ser se não tivesse sobrevivido ao acidente. O som fazia os olhos de Eduardo brilhar de uma maneira quase sobrenatural enquanto ele avançava. "Você tem um potencial que não veja. A vida não é sobre os erros, mas sobre o que você faz depois deles." Aquela declaração pesada reverberou em Pedro. O que ele estava fazendo da vida? Seu irmão Leandro sempre controlara cada passo, moldando sua história como queria. Mas até quando ele poderia permanecer preso nessa prisão invisível? As palavras de Eduardo foram como um fio de esperança num dia nebuloso. Liberdade não é só um conceito, é uma batalha interna. Você precisa decidir, Pedro. O mendigo caminhou, cruzando a rua com firme propósito, enquanto o olhar de Pedro seguia, dividido entre esperança e temor. O tempo parecia parar, e enquanto as pessoas ao redor retomavam suas atividades frenéticas, o jovem pensava: será que eu consigo? Será que tenho a coragem de enfrentar meus medos? O passado o puxava, mas Eduardo, com seus mistérios e visões, parecia ser a chave para uma nova vida. Oi, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O tempo parecia parar.
E enquanto as pessoas ao redor retomavam suas atividades frenéticas, o jovem pensava: será que eu consigo? Será que tenho a coragem de enfrentar meus medos? O passado o puxava, mas Eduardo, com seus mistérios e visões, parecia ser a chave para uma nova vida. De repente, um grito cortou o ar. Pedro, não! Era Marina, ou melhor, a sua imagem, como o espírito que atravessava os limites da dor. Ele virou-se, esperando ver a irmã, mas o que encontrou foi algo completamente diferente. Uma mulher de aparência desleixada, com os cabelos desgrenhados e um olhar perdido, empurrou a multidão e se aproximou dele. Você não entende. Não é só um aviso. É um aviso de vida e morte. Quem é você? Questionou Pedro, perplexo. A mulher parecia ter um vazio profundo nos olhos, mas além disso, parecia conhecer todos os seus segredos. O grupo ao redor começou a murmurar, incomodado com a cena crescente. Eu sou a voz que você ignorou. Eu sou a razão pela qual Eduardo grita. O passado que você estava prestes a repetir. Ela disparou, enquanto seu olhar penetrava Pedro. Ele sentiu o coração disparar. Eduardo, que estava próximo, parecia chocado. Elisa, o que você está fazendo aqui? As palavras dele trocaram a tensão no ar por confusão. Quem era aquela mulher? E qual era a relação recorrente entre eles? Ela não sabe, ninguém sabe, disse Eduardo, agora com um semblante sombrio. Pedro, a vida que você tem é uma ilusão. Elisa sabe mais do que pensa. Ela estava lá, naquela noite, a noite do acidente. As revelações pareciam dançar em torno de Pedro como um turbilhão. Ele se lembrava de um acidente, algo em que parecia ter perdido não apenas a irmã, mas uma parte vital de si mesmo. Você estava lá? O que aconteceu? Indagou, a voz embargada. Elisa deu um passo à frente, seu olhar agora aquecido por uma chama de determinação. Não é só sobre o que aconteceu, é sobre o que poderia acontecer de novo. Você está prestes a fazer a mesma escolha. O som das sirenes ao fundo parecia amplificar sua mensagem, uma batida frenética que ecoava na mente de Pedro. O grupo observa silenciosamente, todos hipnotizados pela tensão. O aviso pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Ele olhou para Eduardo em busca de compreensão, mas só encontrou mais perguntas. Intrigado e aterrorizado, Pedro sentiu o nó na garganta apertar. Mas o que você quer dizer com isso? Que eu sou o responsável por tudo de novo? Ele gritou, a desespero crescendo. As pessoas ao redor começaram a murmurar entre si, cada um imaginando uma trama mais sombria por trás daquela interação estranha. O olhar de Elisa se suavizou por um momento. Pedro, você não sabe que dinheiro e poder não são tudo? Você vai perder tudo outra vez, se não encontrar a verdade em você mesmo. Essas palavras pareciam afundar como âncoras no coração dele. Uma brisa agitou as folhas nas árvores próximas, trazendo um leve cheiro de fumaça. Pedro sentia o chão tremer sob seus pés, mas uma nova luta interna se acendia dentro dele. E quando ele pensou que não podia ficar mais confuso, o silêncio foi rompido por um estrondo. Um carro desgovernado descia a rua, prensando tudo em seu caminho. A multidão explodiu em gritos. Pedro, em estado de choque, viu que o carro se aproximava rapidamente em sua direção. A imagem de sua irmã indefesa cruzou sua mente. Ele tinha que agir. Mas como fazer isso enquanto o passado se aproximava velozmente? O tempo parecia parar.
O carro desgovernado vinha em alta velocidade e a multidão se dispersava em uma onda de gritos de pânico. Pedro estava congelado, seu coração pulsando como um tambor dentro do peito. Ele viu que o carro se aproximava, as rodas girando freneticamente, levantando uma nuvem de poeira. A imagem da irmã, Marina, foi como um flash. Não! Não de novo, pensou, mas o medo o paralisava. Elisa jogou-se na frente dele, os olhos arregalados. Não faça isso, Pedro! Corra! Gritou, o desespero em sua voz cortando o ar como uma faca. Eduardo, sem hesitar, correu em direção a eles, seus passos firmes, determinado a proteger aqueles que poderia. Mas o carro não pararia. O motor rugia como um animal selvagem. A multidão gritou em uníssono, mãos se levantando em um último esforço para deter o desastre. Pedro olhou para Elisa, que agora parecia não ser apenas uma estranha, mas alguém profundamente conectado com sua história. "Por que você está fazendo isso?" perguntou, a voz trêmula, quase um sussurro. Mas o tempo não esperava. O carro estava a poucos metros. E algo extraordinário aconteceu. Uma sombra correu à frente. E antes que Pedro pudesse entender, outro corpo se lançou na direção do carro. Era Leandro, seu irmão, que aparecera do nada, por simplesmente estar ali, enquanto tudo desmoronava. Ele ficou em pé, os braços abertos, desafiando o imprevisível. Um ato de bravura ou loucura? "Leandro, não!" O grito de Pedro ecoou. A cena se desenrolava em câmera lenta. O carro se aproximou. E num instante congelado, Pedro viu o olhar de Leandro. Uma mistura de coragem e desespero. O impacto não era algo que ele queria testemunhar, mas era inevitável. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Pedro se jogou para o lado, o chão tremendo sob seus pés, enquanto o caos explodia. Ele se levantou ofegante e viu a verdade se desdobrando. Leandro não estava de fato em pé. Era uma projeção, um truque da mente de Pedro. O real acontecimento estava escondido sob as camadas de dor que ele se recusava a enfrentar. "Leandro", a voz de Pedro, tão baixinha, tremia. Todos ao redor estavam congelados em choque, observando a confusão desenrolar-se. O verdadeiro Leandro estava longe, muito longe. O peso da culpa pesando sobre Pedro como uma âncora. E a imagem que tinha visto era só uma alucinação da sua mente. Eduardo virou-se, a mágica da cena se desfazendo. "Pedro, se você não encarar isso, você vai perder tudo novamente. Você precisa entender sua verdade." O mendigo agora não. Parecia um simples sem-teto, mas talvez uma versão de um guia espiritual, forçando Pedro a confrontar seu passado. Elisa, por outro lado, parecia cada vez mais familiar, como um eco de um passado que nunca tinha sido revelado. Como uma voz grave, ela disse: "É hora de você saber. Não se trata apenas de você e de Marina." O grupo em volta começou a murmurar, as conversas se intensificando. O que Elisa estaria tentando dizer? Qual era a conexão entre eles? Pedro se sentiu preso entre o desespero e a revelação. Enquanto o som das sirenes, crescendo ao fundo, preenchia o espaço, ele sabia que não poderia correr mais. Seu passado finalmente clamava para ser ouvido. O carro agora estava parado, mas a confusão só aumentava. No fundo, o olhar de Eduardo desvelava uma tristeza profunda, como uma população inteira sob uma sombra.
A multidão parecia murmurar, mas só uma voz se destacava. Uma que Pedro reconheceria. Uma que poderia mudar tudo. Entre as perguntas e os olhares confusos, ele se virou e viu alguém avançando pela multidão. Era Marina, a irmã que ele achava que já tinha perdido. Mas pela expressão dela, tudo estava prestes a mudar. E a verdade que ele tanto temia parecia prestes a eclodir. O carro estava parado, mas a confusão apenas aumentava. O olhar de Pedro se fixou em Marina, que avançava pela multidão. Marina! A palavra escapuliu de seus lábios, como um sussurro. Um eco de incredulidade. Ela não poderia estar ali, não após tudo. As lembranças da dor e da perda surgiram como um turbilhão em sua mente. Marina se aproximou, mas não havia alegria em seu olhar. Era um olhar de desespero, de urgência. Pedro! Ela gritou, a voz tremendo. Você não entende. Não é o que você pensa. Pedro parou, confuso, seu coração batendo acelerado. As pessoas que cercavam a cena pareciam tão intrigadas quanto aterrorizadas. Não é a minha irmã. Não é. Impossível! As palavras de Pedro escaparam. Sua mente em choque. Mas a presença dela era palpável. A maneira como ela se movia. Cada passo exibia um profundo significado. A multidão, já tensa, envolveu-se em murmúrios. O que estava acontecendo? A verdade é muito mais complexa, Pedro. Você precisa ouvir. Marina estendeu a mão como se quisesse tocá-lo, mas hesitou, como se a dúvida a segurasse. Você não sabe o que realmente ocorreu naquela noite. Não sou a única que está arrastando essa culpa. Culpa? O coração de Pedro pulsava como um tambor. O que você está dizendo? A confusão nauseante fez seu estômago se revirar. Ele se lançou para a frente, quase esquecendo do carro, do aviso de Eduardo, do frenesi ao seu redor. Marina então olhou para Eduardo e por um momento pareceu hesitar. Você não pode confiar nele. Eduardo sabe da verdade, mas não quer revelá-la. Pedro saltou para trás, a dor se intensificando. Eduardo, o que você sabe? O que está acontecendo? A urgência em sua voz crescia a cada palavra. Eduardo, que estava pálido, pareceu por fim quebrar o silêncio. O que você vai ouvir hoje será devastador. Ele olhou para Marina e os olhos dela brilhavam com lágrimas. Não era apenas um acidente, Pedro. Não foi culpa sua. Como assim? O chão parecia desmoronar sob seus pés. Se não fui eu, então quem? O que você está tentando dizer? Naquela noite, havia mais pessoas envolvidas. Leandro, ele não foi um herói. Ele fez uma escolha por causa do medo, e nós dois sabemos disso. A voz de Marina se quebrava, e cada palavra parecia rasgar o ar. O murmúrio da multidão aumentou, uma onda de choque. Descrença! Pedro se sentiu tonto, sua mente girando. Não pode ser! Pensou enquanto tentava juntar as peças. Você está dizendo que o que aconteceu não foi um acidente? Foi uma decisão que Leandro tomou e que nos afetou a todos. Eu estava lá com ele, Pedro. Eu peguei o carro. Eu sou parte disso. A revelação caiu como uma bomba. E o que Pedro acreditava ser sua maior tristeza estava agora em uma linha tênue com um abismo de novos sentimentos. Ele olhou para o seu irmão, que, na sua mente, sempre tinha sido culpado. O que vocês querem dizer com isso? Como você pôde dirigir com ele? A raiva e a dor se misturavam em seu peito enquanto as peças do quebra-cabeça caíam em um jogo cruel. Era um momento, a pressão, e depois
Tudo se tornou um desastre. O olhar de Marina estava cheio de desespero. O carro se esgovernando, os gritos, a culpa. Nós não sabíamos o que estava prestes a acontecer. Não tínhamos controle. O tempo parecia ter parado. O murmúrio da multidão agora era quase um zumbido. Eduardo observava, o semblante sério, mas havia uma centelha de vulnerabilidade em seus olhos. Se você não encarar a verdade agora, Pedro, pode perder sua chance de redenção. Pode perder tudo de novo. Então, uma luz de sirene rompeu o caos e o carro começou a se mover novamente, sem controle. A realidade parecia gritar. Era pedra e o pânico aumentava. Não! Não de novo! O passado estava prestes a desmoronar na sua frente e a última imagem de Marina parecia quase um chamado. Antes que ele pudesse agir, Marina estendeu a mão e, em uma fração de segundo, fez uma revelação mais chocante. Pedro, sou eu a que deveria ter morrido naquela noite, mas fui poupada. O corpo dele ficou paralisado em um misto de terror e confusão. A multidão ficou em silêncio, como se o mundo parasse. O que foi dito reverberou como um grito ensurdecedor. Pedro fitava, sem conseguir processar a magnitude da revelação. Tudo o que ele conhecia estava prestes a ser desfeito por essa única verdade. O que isso significava para ele e qual seria o futuro deles? O misto avassalador de perguntas inundou sua mente. E a única resposta visível parecia ser o caos iminente. Pedro, sou eu! Eu sou a que deveria ter morrido naquela noite. Mas fui poupada. As palavras de Marina ecoaram como um grito ensurdecedor. O coração de Pedro disparou e sua mente ficou um turbilhão. A multidão ficou paralisada, atordoada com a revelação. Tudo o que pensavam saber parecia desmoronar com aquelas palavras. Como assim? Perguntou Pedro, os olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, como se a realidade estivesse se desintegrando. Marina hesitou, o olhar sombrio. Aquele acidente. Havia algo mais. Não era só um acidente. Eu não morri porque algo me impediu. Algo que você precisa entender. Antes que pudesse processar a magnitude das palavras, uma sirene estourou. E o carro desgovernado, que parecia parado há tempo, finalmente avançou. O pânico tomou conta da multidão. Pessoas gritaram e correram, mas Pedro ficou paralisado. A cena desenrolando-se na sua frente como um pesadelo. Marina! Ele gritou, mas ela não ouvia. Na confusão, Eduardo se lançou para a frente, tentando agir. Mas o carro avançava rápido demais. Não, não, não! Mova-se! Pedro sentiu um nó na garganta. Uma onda de desespero a se formar. E quando tudo parecia perdido, um homem emergiu do caos. Era Leandro, seu irmão. Ele encarou o carro desgovernado e, num ato de coragem, correu em direção a ele. Pedro gritou para ele parar, mas Leandro não hesitou. O tempo parecia parar enquanto todos observavam em choque. E naquele instante, o carro balançou. Havia algo estranho. Pedro percebeu que o motorista descontrolado não era um desconhecido. Era o pai deles. A revelação atingiu Pedro como um soco no estômago. Ele se lembrou das brigas, da pressão que o pai sempre impôs. Foi ele? A pergunta escapuliu de seus lábios, e um calafrio percorreu sua espinha.
enquanto ele tentava processar o que aquilo significava. A incredulidade estampada no rosto. O pai tinha estado na cena do acidente? Como isso era possível? O ar ficou pesado, a multidão sussurrou. Elisa observava silenciosamente, como se soubesse mais do que estava deixando claro. Marina continuou. Ele fez algo com o carro. Ele não estava bem naquela noite. Tinha tomado drogas. Isso é o que causou tudo. Ele estava nos levando e perdeu o controle. Você não sabia disso, Pedro? Mas por que nunca nos disse? O coração de Pedro apertou ainda mais. Ele se virou para Eduardo, mas o mendigo parecia tão chocado quanto ele. Uma série interminável de perguntas tomou conta. O que mais não sabia? Agora, virar-se contra seu pai parecia uma traição, mas a verdade estava diante dele. Brilhante e devastadora. Pedro, venham! Gritou Marina. Nós precisamos sair daqui. O carro continuava avançando, e no último segundo, quando parecia que tudo ia colidir, algo aconteceu. Alice, uma mulher da multidão, correu até o pai e conseguiu puxá-lo para. Fora do carro! Momentos antes do impacto! Pedro estava tentando respirar, o choque limpando sua mente. Ele sussurrou. Ele estava sob efeito de drogas. Como isso pode acontecer? Marina olhou para Eduardo. Precisamos confrontá-lo. Se ele está aqui, é a oportunidade de entender de uma vez por todas. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, o pai começou a se agitar, seus olhos apavorados e confusos. E ele gritou: Não era para ter acontecido! Eu não queria! O acidente não era para ser com vocês. As palavras soaram cruéis no ar. O impacto do que dizia seria devastador. Os murmúrios da multidão aumentaram. A tensão crescia. O desespero tomou conta de Pedro. Você não é o que achamos que era! Disparou, a raiva cortando suas palavras. Você destruiu nossas vidas. E assim, com novas revelações sobre a traição, sobre o medo silencioso, todos ali começaram a duvidar do que conheciam. Foi então que o pai, desesperado, fez um movimento brusco, apontando para Marina. Você não entende. Você estava no volante. Você era uma parte disso também. As palavras dele cortaram o ar como facas, e Pedro não acreditava no que ouvia. A verdade estava se transformando a cada instante, as peças do quebra-cabeça mudando. O que exatamente aconteceu naquela noite? A revelação pairava no ar, e a multidão, agora em silêncio, se tornava testemunha de algo muito maior do que uma simples reviravolta. Havia segredos que precisavam ser desenterrados, e a única certeza era que a vida de todos ali mudaria para sempre. Você não entende. Você estava no volante. Você era parte disso também. As palavras do pai atingiram Pedro como um golpe. O silêncio que pairava foi quebrado por murmúrios confusos da multidão, que lutava para processar tudo aquilo. A cada segundo, a tensão aumentava, e Pedro sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Não! Isso não pode ser verdade! O coração dele disparava. Você está mentindo! O desespero fez com que ele começasse a respirar rapidamente, as mãos tremendo. Olhou para Marina. Você sabia disso? Você sabia que o pai estava envolvido? Marina parecia perdida. Suas expressões eram uma mistura de pânico e incredulidade. Não, eu... Oh. Começou, mas as palavras escaparam. Pedro, eu não sabia exatamente. Apenas o que nosso pai disse, não queria acreditar.
Eduardo, observando tudo com um semblante sombrio, deu um passo à frente. Pedro precisa entender que isso não muda o que você sente. O acidente foi um evento trágico, mas a culpa não é apenas sua ou da Marina. Todos têm suas partes nesse quebra-cabeça. O carro estava parado agora, mas Pedro se sentia como se estivesse em um filme de terror, em uma cena congelada. Ele não sabia se queria ouvir mais. A ideia de que seu irmão e sua irmã estavam envolvidos em tudo isso o deixava ainda mais angustiado. E revelação sobre o pai? Isso era como um tsunami de emoções. O grupo em volta começou a dispersar aos poucos, mas os olhares estavam fixos. As pessoas sussurravam, cada um tentando entender o horror que acontecia bem na frente deles. Era como uma peças de dominó caindo, cada revelação levando a mais confusão. No final, o que você precisa saber é que nós não éramos quem você pensa que éramos. Todos nós fomos moldados pela dor, mentiras e segredos, disse Eduardo, a voz dele tremendo levemente. A verdade pode ser pesada, mas te libertará. É o que você tem que enfrentar agora. O mendigo parecia cada vez mais um sábio e menos um homem sem teto. Suddenly, a gritaria rompeu o ar. Cuidado! Alguém gritou. E em um piscar de olhos, um homem atirou-se na direção do carro em movimento. Era um desconhecido, mas Pedro percebeu um olhar determinado em seu rosto. Na fração de segundo em que Pedro tentava entender o que estava acontecendo, o homem se jogou no asfalto, parecendo querer parar a tragédia. A multidão estourou em pânico. Gritos ecoaram enquanto o carro se aproximava. A cena era insana. O homem, ele não tinha o direito de se colocar em risco. O carro, agora com a atenção voltada para o desespero do novo agressor na frente do veículo, parou abruptamente. O som dos pneus freando era ensurdecedor. Não! O grito de Pedro foi um eco de desespero. Volte! Mas era tarde demais. O carro parou, mas a confusão só aumentou. Ele só podia ver o homem no chão. E a expressão dele era um misto de dor e determinação. Ele não deveria estar aqui, murmurou Marina, olhando fixamente. Quem é ele? O que está acontecendo? O homem, com dificuldade, começou a levantar-se e todos os olhares se voltaram para ele. Quando ele se virou, o mundo de Pedro desabou de novo. O homem tinha um olhar que Pedro conhecia. Era um olhar que remetia ao passado que ele tentava fugir. Era Leandro, ou melhor, alguém que se parecia impressionantemente com ele. Alguém que estava bem mais perto do que um simples desconhecido. Você não pode me ouvir, Pedro, mas precisa entender. O acidente já aconteceu. Mas não da forma que pensa. A voz dele era um eco distante. Pedro se sentiu desorientado. Você não é o único que carrega segredos. Marina, confusa, olhou para Eduardo. O que isso significa? Quem é ele? Os murmúrios da multidão aumentavam. As palavras de Pedro, de Marina, de Eduardo se misturando em um lamento coletivo. Ele está dublando a história, disse Eduardo, que parecia reconhecer a gravidade da declaração. Pedro, a verdade não é linear. Às vezes é distorcida e cheia de surpresas. E você inesperadamente faz parte dessa tapeçaria. Instantes depois, tudo parecia girar. Agora a multidão olhava de volta para Pedro, esperando respostas, como se o próprio Pedro fosse a resposta. A conexão entre passado e presente estava entrelaçada de forma inextricável, e quando ele olhou para a figura que se assemelhava a seu irmão, soube que a revelação estava por vir, e que o caminho à frente o seria repleto de escuridão.
O que significava aquilo tudo? Qual foi a verdade incompleta que estava sendo exposta? O chão continuava tremendo e Pedro sentiu que tudo estava mudando ao seu redor. Uma nova reviravolta. E antes que ele pudesse processar, a realidade que ele conhecia começava a se desfazer, como um filme que pisca e desmorona na tela. Era apenas o começo de uma nova pergunta, que deixaria todos ali em um ciclo interminável de incertezas. A realidade começou a se desfazer diante dos olhos de Pedro. Aquela confirmação, aquele homem que se assemelhava ao irmão que ele pensava ter perdido, estava fazendo tudo mudar novamente. A atmosfera estava carregada e o murmúrio da multidão se tornava um zumbido ensurdecedor. Olhares atônitos trocavam-se e a tensão no ar era palpável. Pedro, eu sou a prova viva de que o que aconteceu naquela noite foi uma armadilha, uma jogada de alguém que queria nos ver destruídos. O homem disse, os olhos fixos em Pedro. Mas você foi a única vítima real naquele acidente. Pedro sentiu que a terra estava se movendo sob seus pés. Que armadilha! A confusão o envolvia como uma névoa espessa. Do que você está falando? Quem quer nos destruir? E por que você se parece com Leandro? Que otimismo é esse? O desespero e a incredulidade estavam transbordando nas palavras de Pedro. Cada sílaba era um golpe no seu coração já machucado. Porque eu sou seu irmão também. O impacto das palavras caiu sobre ele como uma bomba. Uma outra bomba, mais devastadora que a última. Como assim? O peso da informação o atingiu em cheio. Um irmão perdido? Ele não podia acreditar. A multidão silenciou, boquiaberta. Cada rosto refletia o choque coletivo. Não estavam apenas assistindo a um acidente próximo, mas a um drama familiar profundo. O olhar de Marina passou de incredulidade a um orgulho travado. E em alguns momentos até mesmo uma pontada de traição. Como você pode dizer isso, se você é meu irmão? Por que nunca esteve presente? Por que não lutou para nos encontrar? Por que esteve ausente? A voz de Pedro tremia de raiva e dor. A sensação de traição era evidente. As palavras ecoaram pelo ar como uma demanda por respostas. Eu estava perdido, assim como você. Fui levado por uma seita, um grupo que impediu que eu tivesse contato com vocês. Eles queriam fazer de nossas vidas um campo de batalha por poder. Precisavam que evitássemos interagir. Que crescemos que estávamos sozinhos no mundo. Eu só consegui escapar há pouco tempo. E eu sinto que a escuridão ainda me persegue. As lágrimas deslizavam pelas bochechas do homem. Ele parecia sincero, mas a confusão em Pedro era uma tempestade. Eduardo, que havia assistido a tudo em silêncio, agora se aproximou. As expressões de choque pela revelação aparentemente o despertaram de um transe. Isso muda tudo, Pedro. Essa seita, eles estão por trás do que aconteceu. O acidente não foi apenas um acidente. Não foi só sobre você, Marina e Leandro. Eles tramaram isso. Eles precisavam de vocês fora do caminho. Aí entra a parte que você não sabe. Eduardo hesitou, a gravidade de suas palavras tornando o ar ainda mais pesado. Que parte? Pedro quase gritou. A sensação de urgência em seu tom se misturava a um crescente pânico. O passado começava a se entrelaçar com algo muito mais obscuro do que ele imaginava. Embora o caos da cena estivesse em seu auge,
A verdade se desenrolava lentamente, como uma fita sendo desfiada. Existem segredos que nem você nem Marina conhecem. Segredos sobre o acidente, sobre a sua família. O que aconteceu naquela noite não foi uma mera fatalidade. Estava programado. Tem algo errado com o seu pai. Algo muito, muito mais grave do que você pensa. O que eu vejo ao seu redor, isso não acaba aqui. É apenas o começo. Pedro parou. A sensação de chão se abrindo sob os pés era intensa. O mundo ao seu redor parecia obscurecido pela densa neblina de segredos. Cada parte de sua vida estava sendo desmantelada na sua frente. Isto não pode estar acontecendo, ele sussurrou. Meu pai? A dúvida estava presente em cada palavra. O que ele fez? Ele mal conseguia processar tudo. O que mais poderia ter sido escondido? A multidão sussurrava, cada vez mais intrigada e preocupada com o que poderia acontecer. Sorriso e confiança estavam sendo substituídos por medo e incerteza. Qual era a verdade? Quais laços de sangue estavam se formando e se desfazendo? E quando todos pensavam que o caos havia diminuído, um grito cortou o ar. Cuidado! Foi então que um segundo carro apareceu de repente. Pedro olhou em direção ao veículo e o tempo parecia parar novamente. O pânico se espalhou e a realidade começou a se desvanecer mais uma vez. O que estava prestes a acontecer poderia mudar a vida de todos ali para sempre. A realidade começou a se desfazer diante dos olhos de Pedro. Um segundo carro surgiu de repente, desviando a atenção de todos. No início parecia que ia passar direto, mas em um piscar de olhos, o veículo derrapou e parou abruptamente. O som dos pneus gritando contra o asfalto deixou o ar pesado de tensão. Cuidado! Gritou alguém da multidão. E o eco de pânico tomou conta do grupo. Todos se viraram, com o coração acelerado, esperando o que viria a seguir. O carro estava ali, impecável por fora, mas dentro dele, segredos obscuros esperavam para ser revelados. As pessoas começaram a murmurar entre si. Um zumbido de preocupação. Eduardo e Marina se entreolharam, reconhecendo a gravidade da situação. O que mais poderia acontecer? Pedro sentiu seu estômago se revirar. Aí, a porta do carro se abriu e do interior saiu uma figura familiar que causou um arrepio na espinha dele. Era sua mãe. O rosto dela estava pálido e os olhos um espelho de desespero e confusão. Pedro! Ela gritou, a voz tremendo como se tivesse corrido uma maratona. Você precisa saber a verdade. A verdade? Depois de tudo isso, você quer falar de verdade? O tom de Pedro estava carregado de incredulidade e raiva. Onde você esteve? Por que apenas agora você aparece? Ela ignorou o tom ácido do filho e se aproximou, quase tropeçando. O que você está prestes a descobrir vai mudar tudo. Tem mais, muito mais sobre aquele acidente. Você não sabe, nós não sabíamos. Cada palavra dela era uma lança que penetrava no coração de Pedro. Os murmúrios da multidão aumentaram. Todos aqueles rostos conhecidos agora estavam repletos de curiosidade e espanto. O que tão terrível poderia ter acontecido? Por que ela não tinha falado antes? Mãe, o que está acontecendo? A urgência estava tomando conta do Pedro e a dor crescia em seu peito. Ela fez uma pausa, respirou fundo e quando começou a falar, sua voz saiu carregada de emoção. Eu estava na cidade naquele dia.
Mas não como você pensa. Eu não era apenas uma mãe. Eu invadi um mundo em que era melhor ficar longe de vocês. A cada palavra, sua expressão se tornava mais intensa. Como assim? Indagou Pedro, confuso. Que mundo? O que você quer dizer? Ele estava prestes a perder a calma. Mas o olhar da mãe era ao mesmo tempo de raiva e compaixão. O que aconteceu, Pedro, não foi apenas um acidente. Leandro, Marina e você. Todos nós somos peças em um jogo que vai muito além de nós. Eu estive envolvida com um grupo que controla as vidas de pessoas como nós. Eu não queria que vocês se sentissem envolvidos nisso, mas o acidente foi uma consequência. Não era apenas azar. O choque fez as pernas de Pedro enfraquecerem. Mas por quê? Qual é a razão? Que tipo de grupo é esse? A mente dele girava com perguntas. Uma verdade tão obscura e impactante reduziria tudo o que acreditava a cinzas. Na multidão, o murmúrio crescia. As pessoas discutindo entre si. Todos estavam cientes da gravidade do que estava sendo revelado. O olhar de Marina, que ia de espanto à confusão, refletia o que todos estavam sentindo. Eles queriam que ficássemos todos separados. O acidente estava em seu plano, uma maneira de nos manter jogados uns contra os outros. O olhar da mãe de Pedro era sombrio, como se vivesse com esses fantasmas por tanto tempo. E agora que você sabe, não podemos mais fugir. Eles estão observando e eles não vão parar. Naquele momento, tudo pareceu mais real. O carro que havia parado, a revelação bombástica. O passado que não se calava mais. Como se o fio do destino tivesse sido cortado de forma abrupta. Pedro se viu em um labirinto sem saída. O que ele iria fazer com essa informação? A dor que já estava presente se intensificou. Mãe, só me diga que isso não vai me arruinar. Que isso não vai arruinar todos nós. O medo profundo e angustiante tomou conta dele. Um peso que parecia impossível de carregar. Mas antes que ela pudesse responder, o homem do carro, que se parecia tanto com seu irmão, começou a rir. Um riso vazio e sem alegria. Você acha que sabe de alguma coisa? Essa história é muito mais profunda. E você está apenas no começo. Prepare-se, Pedro. Eles vêm atrás de você. O olhar dele era quase predador, frio e calculista. As palavras dele reverberaram no ar, como se fossem um eco distorcido. Uma nova onda de pânico tomou conta de Pedro. Quem é você para dizer isso? O que pretende com isso? E da multidão, todos pareciam estar em expectativa, observando as peças se encaixarem, de uma forma que ninguém poderia prever. E enquanto o peso das revelações pairava no ar, uma sirene soou mais uma vez. E tudo se transformou em caos. O passado começava a marchar de volta, e Pedro percebeu que seu mundo nunca mais seria o mesmo. A pergunta que ecoava em sua mente agora era: quais segredos estavam prestes a se desdobrar ainda mais? O passado começava a marchar de volta, e Pedro percebeu que seu mundo nunca mais seria o mesmo. A pergunta que ecoava em sua mente agora era: quais segredos estavam prestes a se desdobrar ainda mais? A tensão era palpável. Pedro olhava para a mãe, esperando respostas, mas seu rosto estava mais pálido do que antes. O homem que se parecia com Leandro observava com um sorriso vazio, como se estivesse se divertindo com a catástrofe que estava prestes a ocorrer. Você acha que sabe de tudo? Que conhece a verdade?
disse ele, a voz tão cortante quanto um vidro quebrado. Mas a mãe de Pedro, com os olhos cheios de lágrimas, não recuou. Pedro, não é só isso. O que eu vou te contar agora vai mudar tudo. Sua voz tremia, mas havia uma determinação em seu olhar. Leandro não é o único que estava longe de casa. A outra pessoa que você jamais imaginaria. Neste momento, um estrondo cortou o ar. Todos viraram a cabeça, congelados. Era como se o próprio tempo tivesse parado. Um carro que vinha em alta velocidade fez uma curva brusca e derrapou, encostando em um poste próximo. As pessoas gritaram e várias correram para longe. Pedro sentiu o coração disparar, mas havia algo mais que o puxava. Era uma força estranha, um chamado. O homem que se parecia com Leandro estava agora em pé. É chegada a hora, Pedro! Você precisa! Sabe, ele avançou, mas antes que pudesse falar mais, um brilho ofuscante surgiu do interior do carro. Todos se viraram, fascinados e aterrorizados. O que estava acontecendo? Então, uma pessoa saiu de dentro do carro. Pedro não podia acreditar no que estava vendo. Era uma mulher, desgastada, mas reconhecível. Seu coração afundou. Era uma antiga amiga de infância, Júlia, que havia desaparecido anos atrás e pensou ter perdido para sempre. Júlia! Ele mal conseguiu sussurrar, a voz falhando. Os murmúrios cresceram e os rostos ao redor revelaram tanto espanto quanto reconhecimento. Ela estava ali, mas como? O que você está fazendo aqui? Peter perguntou aturdido. Eu sabia que esse dia chegaria. Eu estou aqui para te ajudar. Ela respondeu, os olhos cheios de urgência. Não podemos perder mais tempo. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Eduardo deu um passo à frente. A expressão dele agora era de incredulidade. Você? Mas como assim? Você desapareceu? Ele parecia mais do que surpreso. Era como se algo dentro dele despertasse. A busca pela verdade é o que me trouxe de volta. Pedro, todos aqui estão envolvidos. E é hora de você conhecer o seu verdadeiro passado. Não apenas a versão que sempre acreditou. Júlia disse, seu tom firme, mas cheio de emoção. A mãe de Pedro, visivelmente afetada, olhou para Júlia como se tivesse visto um fantasma. Você sobreviveu! Você estava com eles! Ela parecia ceder sob o peso das lembranças. O olhar de Júlia fixou-se na matriarca, com uma profundidade que Pedro nunca vira. Sim! E é por isso que você precisa ouvir agora. O que aconteceu naquela noite é apenas uma fração do que se seguiu. Há um segredo muito mais sombrio conectado a você, Pedro. A verdade é que... E ela hesitou. A tensão se acumulava ao redor. Antes que pudesse concluir, um barulho insuportável interrompeu a cena. O carro que Júlia havia deixado para trás começou a pegar fogo. As chamas arderam rapidamente e o calor podia ser sentido à distância. As pessoas ao redor gritavam, algumas fugindo. O caos se espalhou e a confusão se transformou em pânico. Pedro olhou para Júlia e, aquele momento, trouxe um choque. O que ela estava prestes a revelar seria tragicamente apagado por um incêndio que não planejava parar. Ele correu em direção a ela.
Mas antes que pudesse alcançá-la, a mulher gritou: Pedro, você precisa saber que seu pai não é quem você pensa que é. A frase pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. O chão parecia tremer sob seus pés. O convite à verdade se transformou em um aviso de perigo. Enquanto a multidão estava a cada segundo mais em caos, Pedro percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Nunca esteve tão próximo do abismo e tão longe da salvação. O que ele escolheria saber? E o pior, o que aconteceria se ele não agisse? E no eco daquela frase, o carro explodiu, levando embora a última oportunidade de despejar as verdades que eles tanto precisavam ouvir. As chamas iluminavam a noite, como se quisessem revelar os segredos que estavam escondidos nas sombras. Mas era tarde demais. O que mais aguardava por ele? Em meio a tanta incerteza, a explosão ecoou pelas ruas. Ondas de calor e fumaça preenchendo o ar. Pedro ficou paralisado por um instante, absorvendo a magnitude do que acabara de acontecer. Júlia! Ele gritou, os olhos arregalados. A visão da amiga o trouxe de volta à realidade. Mas agora não era só o fogo que queimava. Era a verdade que estava prestes a ser revelada. As chamas dançavam e a multidão se afastava, mas Pedro não conseguia desviar o olhar. A voz de Júlia cortava o barulho. Pedro, escute! Você precisa entender que tudo o que aconteceu, tudo tem a ver com a seita. Eles queriam nos separar, nos destruir. O pânico em sua voz disparou as alarmes dentro dele. Marina e a mãe observavam, paralisadas. Então, isso é tudo parte de um plano maior? A mãe murmurou, a incerteza estampada em seu rosto. Eduardo se aproximou, segurando o braço de Pedro, o olhar sério. Não podemos deixar isso impune. Se o seu pai, a seita, todos eles estiverem envolvidos, precisamos agir. O calor das chamas o cercava como um aviso. E Pedro sabia que o tempo estava se esgotando. Precisamos nos unir. Não pode haver mais segredos. Sua voz esganiçada reverberou na confusão. Júlia, com um brilho intenso nos olhos, assentiu. Sim, a verdade deve vir à tona. Só assim poderemos nos libertar. Enquanto o fogo iluminava seus rostos, todos naquele círculo estavam unidos pelo mesmo objetivo: descobrir a verdade. No entanto, antes que pudessem se mobilizar, um grito cortou o ar. Um homem alto e sinistro apareceu na borda da multidão. Era alguém que Pedro reconhecia. Alguém que estava nas sombras desde o começo. Vocês acham que podem escapar? Sua voz era um eco sombrio. E era como se o tempo congelasse novamente. O que você quer? Pedro disparou, da raiva crescendo dentro dele. Quer continuar com esse jogo? O que aconteceu com a nossa família? A resposta daquele homem apareceu em forma de um sorriso grotesco. A família de vocês nunca esteve completa. O verdadeiro segredo é que não somos apenas parte de uma narrativa. Somos peças em um tabuleiro onde o destino é a luta por controle. Pedro sentiu um frio na espinha. Controlados? Nós não somos marionetes! Gritou, mas a dúvida começou a se infiltrar. Era uma batalha entre a luz e as sombras, entre a verdade e a mentira. O homem fez um gesto largo, como se quisesse engolir todos com um olhar. Essa chama não é o seu inimigo, Pedro. Você mesmo é. Ele então apontou para Júlia e Marina. Como se fossem peões.
A escolha é sua! Proteja-se ou libere o caos! A adrenalina tomou conta. Pedro olhou ao redor, viu a expressão de medo estampada em cada rosto e, com peso no peito, sentiu que não podia voltar atrás. Se é uma escolha entre a verdade e o silêncio, então que venha a verdade! A multidão começou a murmurar. Pedro finalmente percebeu que não estava sozinho nessa. Não eram apenas seus segredos, mas os de todos. E, de repente, um violento desejo de mudança iluminou o espaço. A chama que antes o aterrorizava, agora era um símbolo de esperança. O homem na sua frente, percebendo a mudança na energia, hesitou. Não podem controlar o incontrolável. Ele murmurou. Como? Se isso pudesse fazer a diferença! E então, no clímax daquele confronto, um veículo de emergência apareceu. Sirenes cortando o ar como um grito de socorro. O caos tomou conta, as luzes piscando. E Pedro percebeu que eram mais do que vizinhos ali. Eram todos uma espécie de família, unidos em busca de resposta e liberdade. Esse é o momento de agir! Gritou Pedro, a voz agora cheia de convicção. Olhou para Júlia, Marina e Eduardo. Ao encarar a multidão, ele sentiu que estavam prontos para encontrar a verdade, custasse o que custasse. E enquanto tudo ao redor deles começava a se desdobrar em uma nova direção, Pedro sabia que ninguém sairia ileso. Mas a escolha de enfrentar a verdade estava diante deles. Cada um, no fundo, sentiu o aperto de mudança. E assim, a história não terminava apenas em uma explosão, mas em um grito de liberdade. Este é o momento para a nossa história. E para você! Se inscreva imediatamente no canal agora, se não quiser perder nenhum conteúdo explosivo que vem por aí. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e fazer esse vídeo alcançar ainda mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho emocionante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo. O que vem a seguir é algo que você não vai querer perder.